Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues, estou aqui com mais uma mensagem da Palavra do Senhor, a poderosa Palavra do Senhor, um tema de bastante urgência para todos aqueles que amam a Palavra do Senhor e querem agradar a Deus. E aquela pergunta que muitas vezes a gente faz e não encontra uma resposta adequada na palavra. Por que as pessoas são corruptas, pervertidas e mentirosas? Por que essa geração é pervertida, corrupta e mentirosa? O texto base desta mensagem é Filipenses, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 16. Eu estarei lendo na versão da Almeida Corrigida Fiel. E ele diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Esse versículo 15, a Almeida, Revista Atualizada, ela traduz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E o versículo 16, concluindo na corrigida fiel, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. É uma palavra muito importante para nós nesse tempo de fim. A palavra irrepreensível traduz a palavra grega amemptos, que significa sem mancha, sem mistura, de fora. Era uma palavra usada no Antigo Testamento como cordeiro dos sacrifícios sem mancha, né? Não podia ter defeito nenhum. Significa, traduzindo aqui na linguagem de nossos dias, a palavra, o que ele está dizendo, é uma vida que não pode ser criticada pelo mundo por causa de uma vida no pecado, na corrupção e todo tipo de mal. Então, tudo aquilo que envolve a corrupção, seja ela de qualquer natureza, que envolve uma vida no pecado, de escândalos e etc e tal, correto? A palavra sinceros traduz a palavra akeraios, que quer dizer não misturado, puro como vinho, metal, como a gasolina, né? Hoje está toda misturada. Inocente, livre de malícia e maldade de mente. A palavra geração traduz a palavra geneia, que significa linhagem, cuja definição biológica dura entre 25 e 33 anos. Na Bíblia, a geração é definida como 40 anos, com base em Números 32:13, Atos 7:30. A palavra corrompida, conforme traduz a nossa tradução, Almeida Corrigida Fiel, ou a pervertida, como traduz a Almeida Revista Atualizada, traduz a palavra grega scolios, que significa deformado, torto. É uma metáfora para rebelde, perverso, mau, injusto, depravado. Corrupta, conforme traduz a Revista Atualizada, né, a ARA, e perversa traduz a ACF, né, a Corrigida Fiel, é uma tradução da palavra grega diastrefo, que significa perverter, corromper, desencaminhar. Opor-se contra os propósitos e planos de salvação de Deus. No popular, corrupção é a compra da passagem de ida e sem volta para o inferno. A palavra astros, conforme traduz a Corrigida Fiel e luzeiros, traduz a Almeida Atualizada, traduz a palavra grega fostere, que significa aquilo que fornece luz, como estrelas, sol e lua. No resumo, o cristão, o discípulo de Jesus, ele tem a obrigação de brilhar como o sol, a lua e as estrelas no meio deste mundo pagão. Correto? Então, as estrelas têm brilhos diferentes conforme a sua maturidade espiritual. Então, a gente faz a primeira pergunta: por que essa geração se tornou pervertida, corrupta e mentirosa? Uma raça de Adão. A segunda pergunta, nós vamos responder tudo isso durante esta mensagem. Por que a raça humana se tornou soberba e daí pervertida, corrupta e mentirosa? A terceira pergunta, e como o diabo, com o apoio dos principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal, faz para manter a humanidade, a raça de Adão, sob seu domínio? Uma quarta pergunta, como nós alimentamos os demônios em nossas vidas? Então, eu convido você para ir até o final, ouvir a mensagem de edificação. E se você gostar, deixa aí o seu gostei, deixa o seu comentário para edificar os irmãos e também pode estar
compartilhando essa mensagem com outras pessoas e, se não fez ainda, se inscreva em nosso canal e nos ajude a semear a palavra do Senhor. A mentira é uma palavra que vem do latim mentire, significa falar falsamente ou enganar, mas tem a ideia de enganar. Ela traduz a palavra hebraica sheker, que significa erro, enganar, fraude, falsidade, o contrário de honestidade. E do grego ela traduz a palavra pseudos, que a gente normalmente fala como pseudo, né? Em português. Falsidade consciente e intencional como um preceito próprio dos ímpios. A primeira consequência da ação da soberba em nossa vida é que adotamos a mentira como estilo de vida, sem perceber. Os nossos governos são mentirosos, são todos mentirosos. Os nossos políticos são mentirosos. A nossa imprensa, me referindo à imprensa brasileira, ela é mentirosa. As redes sociais estão abarrotadas de mentirosos. Muitos pregadores são mentirosos e pregam apenas aquilo que agrada aos ouvidos dos cristãos, sem se importar com aquilo que não está acontecendo na sua alma ou aquilo que vai acontecer. E vivendo num mundo onde os mentirosos são maiorias, nós aprendemos a adotar a mentira como irmã e um estilo de vida. Porque Jesus ensinou que o diabo é o pai da mentira, em João 8,44. Então a mentira é filha do diabo. Jesus também disse que os fariseus eram filhos do diabo, portanto os fariseus eram irmãos da mentira. E assim, quem vive mentindo é filho do diabo, irmão da mentira. É simples assim. Mas as pessoas mentem tanto assim por quê? Salmo 119, 69, 70, na tradução da Ara, nos ensina: os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. A soberba gera a mentira e faz nascer o perverso. Salmo 10,4 diz: o perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. Então aí ele faz um monte de coisas erradas, entre elas a corrupção. A pergunta 2, por que a raça humana se tornou soberba e daí pervertida, corrupta e mentirosa? Deus fez o homem, na resposta nós vamos dar, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, conforme Gênesis 1,26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. A palavra homem traduz a palavra Adam, que vem de Adão, vermelho, ser vermelho, tingido de vermelho. O primeiro homem criado, ele era vermelho, portanto ele não era branco, nem negro, nem amarelo, ele era vermelho. Então aquela briga de supremacia branca é pura invenção do diabo. Se o homem foi criado vermelho, ele não era nem branco e nem negro. Homem, ser humano, humanidade, a palavra também pode ser traduzida como raça humana, Adão, o primeiro homem. Imagem, tselen, significa uma sombra, um desenho. É ter as faculdades de falar, de raciocinar, de ter inteligência, personalidade, a visão, o olfato, o paladar, a audição, o tato. Ter o livre-arbítrio, é não ser como um robô programado. É ser triuno, formado de corpo, alma e espírito. Então, eu sou uma alma, tenho um espírito e moro num corpo. É simples assim. É ter poder e ter capacidade. A semelhança traduz a palavra demut, a palavra hebraica demut, que vem de damá, é parecer, é tornar-se semelhante. Modelo, ser semelhante, planta. Desenho, né? Ser semelhante. É ter moral, caráter e autoridade. O homem tinha a natureza divina, por isso não morria ao ver Deus. O homem tinha comunhão com Deus e falava com Deus. O homem exercia seu poder com moral, caráter e autoridade. O homem era filho de Deus. Mas, quando o homem dá ouvidos a Satanás e acontece a queda pelo pecado, um fato grave aconteceu. E aconteceu o que Deus disse. O que foi que Deus disse? Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão perdeu a comunhão com Deus, porque morreu a vida como um filho de Deus, e assim morremos todos nós. 1 Coríntios 15, 22, o apóstolo Paulo explica, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, ele disse, morrerás. Morrerá o quê? O Adão morreu com mais de 900 anos. Ele não quis dizer a sua idade, ele quis dizer a natureza dele. Então, a gente aprende logo no início, todos aqueles que têm a visão do reino de Deus, que o propósito eterno de Deus, o que era? Não era a salvação, como muita gente, muito pastor pensa. O propósito eterno de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Isso era para ser a tônica dos filhos da descendência de Adão e Eva antes da queda.
E seus filhos e descendentes teriam uma outra natureza, espécie, seria outra raça, infelizmente, o que aconteceu. E a Bíblia ensina o seguinte, em Gênesis 5:1-3. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus, ele o fez. Macho e fêmea, ele os criou. E os abençoou e chamou seu nome Adão, no dia em que eles foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua própria semelhança. Segundo a sua imagem, chamou seu nome Sete. Adão, como eu disse, a palavra Adão vem de Adam, que significa vermelho, tingido de vermelho. Tem 3 significados básicos, entre tantos. A raça humana em geral, a humanidade. Homem, em contraste com mulher. E o nome próprio de Adão. Então, a raça de Adão. Raça de Adão, correto? O nome que é uma forma direta de se ver. Macho, zakar, macho. Varão, menino, macho. Homem, tanto para homem como para mulheres. Fêmea, traduz o nekeibá, mulher, fêmea, menina, mulheres e fêmeas dos animais. Então, Deus criou o macho e a fêmea. Gerações, traduz a palavra toledá, que significa descendentes, raças, genealogia, família, geração. Raça, a descendência, raça e descendência, elas estão relacionadas, pois raça é um termo que pode ser usado para designar um grupo de pessoas que têm um ancestral comum e, por isso, algumas características físicas em comum. Então, aí, né, nascimento, genes, origens, então, esta importante palavra hebraica, ela traz consigo a noção de tudo que se impõe à vida de uma pessoa e às vidas de seus descendentes. Isso é as suas futuras gerações. Então, indica Adão e toda a sua raça, ou seja, a humanidade. A palavra se refere às sucessivas gerações de uma família, a de Adão, lá Gênesis 10:32. Nascia a raça de Adão, ou raça adâmica, como uma natureza que não tinha mais comunhão com Deus, que a característica é fugir disso. Portanto, nem todos são filhos de Deus, como se costuma dizer, todo mundo é filho de Deus. Não. Todos os seres humanos, toda a humanidade são raça de Adão. Eu, você, todo mundo nasceu raça de Adão. Ah, fulano nasceu sem pecado. Não, gente. Raça de Adão. Todo mundo é raça de Adão. O único, a exceção, foi o Filho de Deus que nasceu aqui, obra do Espírito Santo. Em Deuteronômio 32:8, está escrito: quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Literalmente diz, quando dividia os filhos da raça de Adão. Então, foi criada, Adão criou uma nova raça, a raça dele, a raça de Adão. E que tipo de vida a raça de Adão vive? A resposta está em Gênesis 6:5-6, que até hoje é assim. E viu o Senhor que a maldade, nos sentimentos, do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos e do seu coração era só má continuamente, quer dizer, as suas ações. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isto o afligia em seu coração. Não vou entrar aqui no detalhe, que a mensagem para não ficar maior, né? A gente ainda deve promover um vídeo falando sobre esse arrepender-se, né? Que é um antropopatismo utilizado para Deus. Deus viu que sempre a maldade, né, os sentimentos, a imaginação dos pensamentos da raça de Adão é sempre para o mal continuamente, quer dizer, as suas ações, para o pecado. Tudo que ele faz é isso. Assim, essa geração é pervertida, corrupta e mentirosa, porque todos são raça de Adão. É simples assim. Eu repito a pergunta. Por que a raça humana se tornou soberba e daí pervertida, corrupta e mentirosa? Porque ela é raça de Adão. E o apóstolo João responde em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. A palavra mundo, cosmos, significa o sistema de rebelião e soberba que busca eliminar Deus e o governo de Deus sobre as pessoas. Mas também significa toda a raça de Adão, isto é, a humanidade, especialmente a humanidade, aqui no caso a humanidade não salva, jaz. A palavra grega kimai quer dizer deitar, é estar deitado, estar no colo, estar sob o poder do diabo. Significa permanecer, não segundo significado, permanecer sob a influência. O verbo está no presente ativo em grego, que indica uma ação contínua e habitual, e pode ser traduzido literalmente: o mundo jaz e continua jazendo no maligno, ou o mundo permanece sob o poder do maligno. Jesus não voltou ainda para tomar posse. O apóstolo define que nós somos de Deus, quer dizer, nascidos em Deus, os salvos, e que o mundo inteiro, isto é, toda a raça de Adão que não nasceu de novo, jaz no maligno. Aí, a terceira pergunta. E como o diabo, com o apoio dos principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal, faz para manter a humanidade, a raça de Adão, sob seu domínio? A resposta. O diabo prendeu a raça de Adão, a humanidade,
para que ninguém possa escapar do ciclo que consiste em 3 etapas. Tentação, viver em pecado e condenação. Tentação, viver em pecado e condenação. E desse ciclo só podemos escapar com a ajuda de Deus. Infelizmente não há outra forma. E assim, ou felizmente, né? E assim o diabo vem fazendo com que as pessoas continuem alimentando os demônios a seu serviço, mesmo que elas não saibam que alimentam os demônios. E mesmo evangélicos, ele não escolhe quem. Aí a quarta pergunta, e como nós alimentamos os demônios em nossas vidas? A resposta está em Gênesis 5. E viu o Senhor que a maldade, sentimentos, do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente, ações. Assim, as pessoas alimentam os demônios de 3 formas. Não somente os não salvos, a raça de Adão, mas os crentes também, porque nós não somos transformados tudo de uma vez só. Toda parte da nossa vida, toda área da nossa vida que é raça de Adão. Então, à medida que a gente permite o Espírito Santo ir trabalhando, a partir do momento de ser salvos, nós vamos sendo transformados. Mas a gente vai ver que o diabo continua trabalhando. Então, com os pensamentos. Pensamentos entre Deus ou se desviar. 1 Reis 18:21, está escrito lá o que Elias falou. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. O principado Baal inspira pensamentos de heresias, religiosidade e abandono de fé. E aí está o povo hebreu fazendo isso. Apostatando do verdadeiro evangelho, da palavra de Deus, né? De servir o verdadeiro Deus. Pensamentos negativos, de desânimo. Eu sempre tenho ensinado isso, que imagens geram pensamentos, pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações geram resultados, que vão ser bons ou ruins, dependendo de como tudo começou. E os demônios podem te dar novas imagens, imagens malignas. Pensamentos maliciosos e maldosos, pensamentos de opressão e suicídio. Em Lucas 4:9 nós temos um texto interessante. A tentação de Jesus, né, quando ele foi tentado pelo diabo, diz lá o versículo, Lucas narra assim: levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, o pináculo do templo de Jerusalém tinha cerca de 348 pés de altura, ou seja, aproximadamente 106 metros de altura. Ao mandar o Jesus pular de uma altura de 106 metros, ele induziu Jesus a suicídio. Ao cair dessa altura, a pessoa atingiria uma velocidade de cerca de 120 a 140 km por hora. Esta queda é suficiente para causar lesões fatais, múltiplas fraturas e danos no cérebro, com morte instantânea. O diabo tentou Jesus a se suicidar. E o juízo é uma forma eficaz que os demônios gostam muito. Saul se suicidou. Aí entra a questão das fortalezas e sofismas. 2 Coríntios 10:4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. As fortalezas são opiniões, pontos de vista. Nós temos vídeos falando especificamente, bem detalhados sobre esse tema. É como destruir fortalezas e sofismas. As fortalezas, elas são opiniões, pontos de vista ou pensamentos que uma pessoa recebe por influência de potestades e passa a crer como sendo verdade absoluta. Aí se torna um sofisma, que é uma heresia, uma mentira inteligente que parece verdade. E quanto mais parecida com a verdade for a mentira, mais difícil de ser discernida. Mas as heresias, elas revelam quem é de Deus e quem não é. Quem está salvo e quem não é. O apóstolo Paulo explica isso na tradução da Almeida Revista e Corrigida, que está corretíssima, uma melhor tradução do que as demais. Ele diz assim: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. A palavra heresias é tradução da palavra grega aireses, que significa capturar um grupo de homens escolhendo seus próprios partidos, princípios ou seita. Então eles fazem a sua própria interpretação. A maior identidade de uma heresia é que, mesmo que seja anulado pelo original da Bíblia, o herege continua irredutível e não aceita a verdade, mas prefere crer na mentira. Esse é o problema da heresia, que se torna um sofisma, né? É uma fortaleza que vira um sofisma. A igreja, e uma das características normais deles é: a igreja está enganada por 2000 anos. Quando começa com esse papo, você já sabe aonde vai terminar e deve estar atento ao original da palavra. Que tipo de pensamentos você anda tendo? Seus pensamentos agradam a Deus ou alimentam demônios?
O segundo, então, a segunda forma de você alimentar demônios são sentimentos, as emoções. Em Efésios 4, 26, 27, o apóstolo Paulo fala de forma bem clara: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Está muito claro isso. A raiva, por exemplo, a ira é um sentimento da carne, poderoso. Ela gera raiva, violência, agressão verbal e até física, palavras ofensivas e que magoam profundamente, palavrões, palavras torpes e por aí vai. Os sentimentos estão destruindo as pessoas com angústia, ansiedade, depressão, estresse. Os sentimentos estão destruindo com muitas doenças físicas, né? Muitas doenças físicas também. A raiva tem sido o sentimento favorito dos demônios, por causa disso. O rei Saul foi oprimido por um demônio, ficou cheio de raiva e atirou uma lança para tentar matar Davi, né? Nós lemos lá em 1 Samuel 18, 10, 11. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Então aí que tá, né? Ele teve uma crise de raiva e nem a música, naquela época a música libertava, né? Era uma música inspirada por Deus, não é que nem o tipo de música que a maioria das igrejas tocam hoje. Se você é do tipo nervosinho, nervosinha, que fica com raiva por qualquer coisa, está alimentando demônios em sua vida. Esse é o problema, tá? Precisa tomar cuidado com isso. E em casa é o lugar onde mais eles gostam de agir na raiva, tá bom? Vá aprender nisso. A nossa casa é um celeiro. É muito fácil ter crise de raiva em casa. E qual foi o fim do rei Saul? Quem era esse demônio? O rei Saul se suicidou, conforme 1 Samuel capítulo 31, versículos 4 e 6. Ele diz assim: então disse Saul a seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me transpassem, e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos, e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. E as armas de Saul, aí que tá, hein? Foram colocadas no templo do principado Astarote, como sinal de que ele venceu a guerra contra o rei, esse principado. Então está lá escrito na palavra do Senhor, no versículo 10, puseram as armas de Saul no templo de Astarote, e o seu corpo, ainda em 1 Samuel 31, 10, puseram as armas de Saul no templo de Astarote, e o seu corpo afixaram no muro de Bet-Sean. Sentimentos de ódio, vingança, de não querer perdoar uma pessoa, de não pedir perdão, entram em ação os atormentadores. Jesus fala em Mateus 18, 34, e indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. A tradução da Revista Atualizada traduz como verdugos, que são espíritos malignos que tiram a paz da pessoa, que se recusa a perdoar ou pedir perdão. Em 2 Pedro, né, com base em 2 Pedro 2, 4 e Judas 6, capítulo 1, versículo 6, né? E aprendemos que alguns demônios e anjos caídos são descritos como aqueles agentes de castigo e de tormento. E não se sabe se faz parte desse grupo, mas que são, né? Tanto que a pessoa que não perdoa e não pede perdão, ela não tem paz, né? Que tipo de sentimento você anda tendo? Seus sentimentos agradam a Deus ou alimentam demônios? E aí é para você responder. E o terceiro, então eu falei de pensamentos, sentimentos e agora ações. Ações. Imagens geram pensamentos, pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações geram resultados, que podem ser bons ou ruins. Assim, além dos pensamentos e sentimentos, os demônios também são alimentados por nossas ações malignas ou de pecados. Geralmente, pecados ocultos, né? A gente faz e fica só entre nós. O tipo favorito de pessoa, raça de Adão, que os demônios apreciam, costumam dizer: nada a ver, viva a sua vida como se fosse o seu último dia. Não tem nada a ver. E aí é assim que vai. Salomão, ao adotar, aí começa, né? Os costumes dos reis pagãos, a gente quando começa a adotar os costumes dos pagãos. E por alianças políticas, já no sentido de corrupção, se casou com 700 mulheres, princesas, e teve ainda 300 concubinas para mostrar seu poderio. 1000 mulheres no total.
Jesus de Nazaré. Suas ações foram alimentadas por Astarote, Belzebu e Moloque, três principados que trabalharam em conjunto para fazer o rei se apostatar da adoração ao Senhor Deus de Israel, o homem mais sábio que teve, não considerando aqui naturalmente Jesus, né? E diz assim, 1 Reis, capítulo 11, versículos 5 ao 7. Porque Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. E então edificou Salomão um alto a Quemós, hoje conhecido como Belzebu, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Amon e Milcom, Moloque e Milcom são o mesmo demônio, o mesmo principado. Como consequência, o reino de Israel foi dividido em dois, e logo depois as 12 tribos de Israel foram destruídas, infelizmente. Aí que está a situação das consequências das ações erradas. Em Atos 5, por exemplo, o casal de crentes, Ananias e Safira, por causa da avareza, não querendo dar a oferta total da venda de um terreno do casal, eles mentiram para o apóstolo Pedro. Isso é a usura do dinheiro, né? E deram só uma parte. Não precisava nem dar essa parte, né? Como o apóstolo Pedro deixa claro lá, mas eles tentaram enganar. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo reservando parte do valor do campo? Ananias e a mulher Safira morreram na hora. Então nós temos aí a pergunta que não quer calar. E o que Deus fez sobre isso? Sobre essa situação de Gênesis, o que ele fez? Então Gênesis 11, 13, nós vamos ver isso. Então a resposta é que Deus decidiu matar a raça de Adão, junto com os animais, através de um dilúvio universal. A raça de Adão contaminou a terra com os pecados de desobediência, porque ouviu a voz do diabo que distorceu a palavra de Deus, e até hoje continua assim. A raça de Adão, mesmo dentro das igrejas, continuam distorcendo a palavra e vivendo no pecado. O caminho estava aberto para os principados e potestades atacarem a mente da raça de Adão. Então diz lá Gênesis 6, versículos 11 ao 13. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Viram, e diz mais, olha só, Gênesis 6:2, a gente vê a que ponto chegou isso. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Literalmente diz, o texto hebraico diz, viram os filhos de Deus que as filhas de Adão, ou as filhas da raça de Adão, porque essa palavra homens aqui é Adam. Então, literalmente, viram os filhos de Deus as filhas da raça de Adão. E aí começa aqueles gigantes, os nefilins. Nós não vamos entrar em detalhe aqui. E qual a conclusão que Deus chegou? No versículo 21, e o Senhor sentiu o suave cheiro. E o Senhor disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. A palavra coração traduz a palavra hebraica lab, alma, coração, mente, vontade, lugar das emoções e paixões. O homem, Adão, a raça de Adão. Então Deus viu o quê? Que a imaginação da raça de Adão é má desde a sua meninice. Ele não iria mais destruir a terra por causa da raça de Adão, literalmente traduzido. Meninice, a natureza da raça de Adão se manifesta cedo. Literalmente, a imaginação do coração da raça de Adão é má desde a sua meninice. Então, não adianta você dizer, tadinha, criancinha, que bonitinho, nasceu, é um anjinho, não tem pecado. Tem sim, ela é uma raça de Adão, ela também nasce com essa raiz. Tanto que os pais não ensinam os filhos a serem desobedientes, ensinam a ser obedientes. Então, Deus nos ensina que a alma da raça de Adão tem 3 características que conduzem a fazer escolhas erradas e maldosas. Vontade, emoções e sentimentos. E dentro disso nós aprendemos que com pensamentos, a vontade envolve os pensamentos. Então com pensamentos, com sentimentos e emoções e as suas ações, eles infelizmente fazem aquilo que desagrada ao coração de Deus. A raça de Adão é sempre guiada em fazer a sua própria vontade, pelas emoções, pelos sentimentos e pelos pensamentos também, né? Então temos que colocar esse detalhe também. Então é importante, né? São formas assim.
Não bastou matar fisicamente as pessoas da raça de Adão, porque a raça de Adão continua obedecendo a ensinos de demônios e sendo rebeldes diante da face do Pai, como João fala, né? O mundo jaz do maligno. E aí então a quarta série da situação, o quarto item, e como vai terminar essa história? O propósito eterno de Deus, ele continua. Qual que é o propósito eterno de Deus? Não era a salvação. O propósito da salvação foi uma solução para a raça de Adão, uma vez que o propósito eterno de Deus continua, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Desde a eternidade passada, o Pai designou enviar seu Filho Jesus Cristo para mudar a história da raça de Adão. Efésios 1, 3, 7 deixa bem claro isso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Para si mesmo, sendo segundo o beneplácito de sua vontade, a sua soberana vontade, que nós falamos, para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, Jesus Cristo, né? E em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Aleluia! O apóstolo Paulo explica assim a raça de Adão em Romanos 5, 12 e 19. Portanto, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, a raça de Adão. Por isso todos pecaram. Porque, como pela desobediência de só um homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, a raça de Adão, assim pela obediência de um, Jesus, muitos serão feitos justos, filhos de Deus. Então, a humanidade tem dois tipos de pessoas, a raça de Adão e os filhos de Deus. E Paulo explica que Jesus morreu na cruz para matar de vez a raça de Adão, falando do batismo cristão, lá em Romanos 6, 3, 7. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Jesus matou a raça de Adão. Fomos, pois, sepultados, defuntos em terra, com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, como filhos de Deus. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, no dia do nosso batismo, nós nos arrependemos dos pecados por sermos raça de Adão, não apenas dos nossos pecados cometidos. E Paulo dá bastante ênfase que quando matamos a raça de Adão em nós, ele se torna o velho homem, Romanos 6, 6, 8. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, a raça de Adão, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos, raça de Adão, com Cristo, cremos que também com ele viveremos, filhos de Deus, então tem que haver mudança de vida. Então a nossa raça de Adão é o nosso velho homem. O nosso velho homem se chama raça de Adão. Em Efésios 2, 1, 3, Paulo vai dar outra informação. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, como João fala em 5,19, na 1 João, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Agora, novamente, eu estou repetindo, veja bem, no Novo Testamento as mesmas coisas do Antigo. A vontade, os pensamentos, tudo, as ações. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Enquanto vivíamos como raça de Adão, tínhamos o nome de filhos da ira, de filhos da desobediência e velho homem. Resumindo, a humanidade descendente de Adão é a raça de Adão. E sua história é resumida assim, Romanos 3, 22, 24. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos, e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram, raça de Adão, e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, como filhos de Deus. Jesus deixou bem claro que se você amar a sua vida neste mundo, vida como raça de Adão, você vai perdê-la. Jesus disse que você tem que morrer, a raça de Adão. O Jamé costuma dizer, então morre logo. João 12, 24, 27. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto.
Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. E agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas, precisamente com este propósito, vim para esta hora. Qual é o propósito? Matar a raça de Adão e nascer os filhos de Deus para servirem Jesus e serem honrados pelo Pai. E no versículo 28 ele diz, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Obrigado, Senhor. Esse é o Pai falando ao Filho. A quem Jesus veio matar? Jesus veio matar a raça de Adão. Quando nós nascemos de novo, somos salvos, porque matamos a raça de Adão que habita em nós. Mas ainda há áreas da nossa vida que ainda estão em trevas e precisam de luz. É por isso que, mesmo sendo pastores, crentes, se fazem muita bobagem. Quando nós matamos a raça de Adão, que habita em nós, ele é chamado de velho homem. Enquanto o nosso velho homem não morrer, viverá sempre raça de Adão, desobedecendo ao Pai. Por isso que é muito mais fácil a gente gostar das coisas da carne do que das coisas do Espírito. E no dia do seu batismo, você se arrepende dos pecados por ser raça de Adão, manter vivo o velho homem. Então você se arrepende dos pecados como raça de Adão, a raiz. E quando você for mergulhado nas águas, você sepultou a sua raça de Adão na morte de Cristo. Quando fazemos coisas do velho homem, palavrões, raiva, coisas do mundo, etc., como eu já expliquei anteriormente, são partes da raça de Adão que ainda estão vivas em nossa vida. E que precisa morrer para dar lugar ao novo homem que cresce conforme Cristo, até que Cristo seja gerado em nós. Seu alvo, você tem que se parecer com Jesus e você vai. A raça de Adão é como a raiz da árvore do pecado. Vamos chamar que o pecado é uma árvore. E a raça de Adão é a raiz. Os pecados que te escravizam no mundo, como mentira, a inveja, os ciúmes, a raiva, a ira, a avareza, a soberba, o palavrão, a gula, o adultério, a luxúria, a pornografia, os maus pensamentos e por aí vai. São apenas os ramos do pecado, da árvore do pecado, não a raiz. A raiz é a raça de Adão. Então por que você peca? Porque é a raça de Adão. E mesmo crente, a gente vê crente, pastor, aí corruptos, fazendo coisa errada, pecados, adultério, casamentos, novos casamentos, tudo acabando, né? O que é isso? É a raça de Adão que está vivo. E como o evangelho pregado na igreja hoje, ele não visa arrependimento desse tipo de pecado, está correndo frouxo. Como eu já disse em outro vídeo, e citei várias pregações de pastores aí, que têm colocado uma palavra muito dura. Infelizmente, como aconteceu com a igreja de Laodiceia. A maioria das pessoas dentro das igrejas não estão salvas. Elas não mudam de vida. A sua natureza continua a mesma. No dia do batismo, eu faço 3 perguntas ao discípulo ou discípula que vai ser batizado. A primeira, você se arrepende dos seus pecados como raça de Adão? Tem que é o geral. Você confessa com sua boca que Jesus Cristo é o teu Senhor e crê que Deus, em teu coração, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos para receber a salvação, conforme Romanos 10:9? E a terceira, você promete viver em novidade de vida, como um discípulo de Jesus que nasceu de novo, como um filho de Deus. Um filho de Deus. Somos discipulados a Cristo, em Efésios 4:21. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus. A King James atualizada traduz, se é que de fato o ouviste e nele fostes discipulados conforme a verdade que está em Jesus. A palavra discipulados ou ensinados aqui traduz a palavra didasco. Discipulados destaca a ideia de que os crentes receberam um ensino e uma instrução específicos sobre Cristo, o que os habilitou a viver de acordo com a vontade de Jesus. Ser ensinado, instruído, a responsabilidade pelo crescimento da igreja. Efésios 4:11. E ele mesmo, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Por isso devemos tirar as roupas do velho homem, a raça de Adão, conforme Efésios 4:22. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Despojar aqui significa remover, tirar do caminho. E vestir a roupa do novo homem, conforme Efésios 4:23-24. E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem,
que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Criado segundo Deus quer dizer que nasceu de Deus, nasceu de novo, não é mais raça de Adão, que Jesus matou na cruz. A primeira obra da raça de Adão a ser retirada é a mentira, que é o fundamento para todas as áreas da nossa vida. Ele fala em Efésios 5:25, por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. As brechas espirituais, Efésios 4:27. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Na verdade aqui, 26:27. A palavra lugar traduz a palavra grega, topos. Essa palavra topos, de topografia, significa brecha ou abertura, que o diabo pode usar para influenciar os crentes. A tradução brecha destaca a ideia de que os crentes devem estar vigilantes e não dar oportunidade ao diabo para influenciar suas vidas. Oportunidade, conforme traduz a NVI e a NVIS. Espaço, como traduz a PME. Os pecados e atitudes imprudentes, quando quebramos princípios espirituais, muitas vezes nem sabemos que existem, porque a ignorância é muito grande hoje, as pessoas não gostam mais de Bíblia, né? São as maiores fontes de dar lugar ao diabo. Hoje em dia as pessoas se baseiam em músicas, né? E as músicas de hoje são uma tragédia em termos de Bíblia. E outras brechas da raça de Adão, lá em Efésios 4:28-32. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Efésios 4:28-29. Furto, palavra torpe. A palavra torpe aqui é sapro, significa podre, apodrecido por alguém, e não mais próprio para uso do cristão. Palavrões, que são invocações de demônios, palavras obscenas, maliciosas, que revelam uma mente escrava dos principados Belial nos homens ou Astarote nas mulheres. E a gente volta aos 3 pontos básicos do reino de Deus, que muita gente não conhece e por isso que distorce o evangelho. Primeiro, visão, o reino de Deus. Jesus fala em João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Segundo, alvo, propósito e o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Romanos 8:29 ele diz, porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você vai ter que ser semelhante a Jesus. 1 João 3:2 deixa bem claro. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E a estratégia do discipulado, Lucas 6:40. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Quando nascerem de novo e forem discípulos e discípulos de Jesus, aprenderão como ter um caráter aprovado, como o de Timóteo, que aprendeu com seu mestre, o apóstolo Paulo. Por isso o discipulado é fundamental nesse processo. João fala em 3 João 1:4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. A palavra filhos aqui é teknon. No Novo Testamento os discípulos são chamados de filhos. A palavra tradução da palavra teknos. Pelos seus mestres, porque pela instrução da palavra de Deus educam as mentes de seus discípulos e moldam seu caráter, motivando-os a serem guiados pelo Espírito Santo. Em Filipenses 2:19-22, os 2 versículos, né? Lemos, espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Nós alimentamos os demônios de 3 formas: pensamentos, sentimentos e ações. Então há 2 tipos de pessoas neste mundo: a raça de Adão e os filhos de Deus. Os filhos de Deus precisam entender que, mesmo sendo salvos e transformados, ainda haverão lutas em sua vida, porque muitas das nossas áreas ainda precisam matar a raça de Adão. É por isso que a gente vê cristãos fazendo muitas vezes coisas erradas. Aí entra o discipulado. O discipulado é a forma que Deus usa, né? Por isso que Jesus mandou fazer discípulo lá em Mateus 28, a sua última ordem para a igreja. E, portanto, fazer discípulos. Então, esses discípulos vão aprender os princípios do reino de Deus. Então, a visão é o reino de Deus, que é muito importante. O alvo
é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai, a estratégia é o discipulado. Dentro dessa visão a gente começa a entender que Jesus Cristo é o Senhor. E aí a gente aprende no Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, ele tem 6 pilares. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo se encarnou, Jesus Cristo morreu numa cruz, Jesus Cristo ressuscitou ao 3º dia, Jesus Cristo é Senhor e Jesus Cristo voltará. São princípios do Reino de Deus. Um Evangelho que precisa é o Evangelho verdadeiro. Quando Jesus fala aqui, então o Evangelho do Reino será pregado a toda a nação. Não é esses evangelhos frouxos que estão sendo pregados, o evangelho da prosperidade, de confissão positiva. É o evangelho do reino de Deus. Esse outro evangelho, o apóstolo Paulo diz que eles são anátema, são maldição, são malditos. Bom, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e esta foi mais uma mensagem da palavra do Senhor. Eu espero que você tenha entendido e tido a compreensão das escrituras, explicado para você nos originais da palavra, hebraica e grego, né? Hebraico Antigo Testamento, grego do Novo Testamento, dentro da visão do reino de Deus. Por que é que as pessoas são tão pervertidas, corruptas e mentirosas? É porque são raça de Adão. Então a gente não pode esperar coisa diferente. E quando você vê muitas pessoas que se dizem cristãos, evangélicos, crentes, fazendo coisa errada, você já vai entender que a raça de Adão ainda está lá dentro. E está operando. E muitas delas, infelizmente, a raça de Adão, o velho homem, a velha natureza, os filhos da desobediência ainda estão reinando e elas não são salvas. Muito bem, está aí, você está julgando? Não, é a palavra de Deus que diz isso. Porque quem é salvo dá fruto de salvo. O que faz o peixe? Peixe fora d'água morre. Um salvo fora da palavra de Deus, fora da Bíblia, morre. É a vida espiritual, é o resultado. Mas, se você gostou, deixa aí o seu gostei, pode deixar o seu comentário para a edificação de todos. Se não fez ainda, se inscreva no meu canal, eu te agradeço, que Deus te abençoe. Compartilhe esta mensagem com o maior número de pessoas que você puder. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado.